Manual do Mundo Moderno, com Lia Bock. Bom dia, Lia. Tudo bem? Bom dia, Sidney. Eu queria saber que tema que você escolheu para hoje, véspera de Natal, tema especial. Não vai ser Papai Noel, vai? Não vai ser Papai Noel, infelizmente. Eu queria muito vir assim com uma notícia maravilhosa, alguma coisa que as pessoas estão falando nas redes muito boa. Guarda para amanhã, então. Falar do meu pernil que está assando, que essa vantagem de trabalhar em casa, né, Sidney? Que a gente trabalha e o pernil fica assando. E você é boa nisso, Lia? Você cozinha bem, você sabe o tempo certinho, não deixa passar, fica olhando toda hora o forno, como é que você faz? A gente faz uma parceria boa aqui, eu e o Gabriel, meu marido. A gente faz direito. Então tá certo. Olha, enquanto a Lia tá trabalhando aqui, Gabriel, capricha aí, fica de olho vivo aí no forno, pelo amor de Deus. Vamos lá, Lia, pode falar. Então, as redes estão sendo dominadas aí por um assunto que foi o fim do passe livre nos transportes para as pessoas com entre 60 e 65 anos em São Paulo, né? É uma lei que estava valendo desde 2013 e foi revogada agora. A justificativa, né, do prefeito e do governador foi que a revogação acompanha uma revisão gradual das políticas voltadas para esse público, nessa faixa, né, que seria praticamente uma revisão aí de quando começa a terceira idade, mais ou menos. Mas o que eles falam são políticas de reforma da Previdência, aposentadoria compulsória, coisas que têm de fato mudado, não sem críticas também, né? Mas aí eu tenho duas perguntas aqui para a gente conversar. A primeira é, o que é um idoso, né? E a segunda é, a quem essa política atinge? Eu vou começar pela segunda delas, né? É uma política que atinge pessoas que estão no transporte público, ou seja, precisam do transporte público para se locomover, então são de classes mais baixas, né? São de classes, muitas vezes, trabalhadores braçais, por exemplo, como domésticas e pedreiros, que precisam de uma energia física muito grande para o seu trabalho. Ou seja, aquilo que vale muitas vezes para um jornalista de 60 anos, não, mas ainda dá muito para trabalhar. Para quem trabalha num trabalho braçal, não é tão assim. Então, o mercado vai se reduzindo muito mais. Eu estou dizendo isso por quê? Porque são pessoas que são atingidas por um desemprego, né? Aliás, nós estamos aí em tempo de desemprego recorde também. Essa medida foi tomada num período assim muito questionável, né? A gente está num período de desemprego recorde, mas quem precisa dessa medida talvez não se encaixe nessa política que eles colocam de revisão do que é a terceira idade, porque para esses trabalhadores o mercado se restringe e muito, e não só para eles, né, Sidney? Porque a gente vê também nas redações, por exemplo, quantos jornalistas com mais de 60 anos a gente tem nos escritórios. Realmente esses profissionais eles vão sendo jogados para fora do mercado. Se você me permite 2 comentários, Lia, veja se você concorda, se você discorda. Se discordar até é bom demais, porque vamos trazer a luz para o nosso ouvinte. Alguns países do mundo não têm essa deferência, essa maneira especial como nós tentamos dar aqui no Brasil, porque são legislações, de certa forma, recentes, né, que consagram, vamos dizer assim, uma prioridade para a pessoa acima de 65 anos. Algumas leis municipais alcançam pessoas acima de 60 anos, não 65. Então tem países que não, que o idoso entra na fila, como todo mundo e tal. Então, nós temos aí esses exemplos variados. Mas vamos trazer para a nossa cultura, porque não é porque tem em qualquer lugar do mundo que necessariamente é uma ideia para ser adotada. Às vezes não, né? Mas no nosso caso aqui, culturalmente, o que acontece? É um país muito injusto e desigual, você acabou de responder e falar isso na sua observação. Portanto, como você citou, o pedreiro, o empregado doméstico, a pessoa que às vezes ganha até menos que um salário mínimo, né? Ela não tem um salário nem fixo, nem carteira assinada, ela faz por empreitada, faz por trabalhos com início, meio e fim, né? Diarista é o caso. Choveu, não tem trabalho, tem uma intempérie mais grave, também não. Ou a pessoa viaja, já não quer um trabalho naquele dia, convida o trabalhador para voltar uma semana depois. Então, culturalmente temos a injustiça nossa aqui, por isso que é o nome crise social. E segundo, a nossa cultura, ela é uma cultura que se compreende esse tipo de cuidado com pessoas acima de uma certa idade. Então, eu tenho para mim que assim também, de repente, tomar uma medida no finalzinho de dezembro, já para valer para janeiro, com
tão próximo ali de 65 anos, é quase assim uma injustiça. Em meio a uma pandemia, quando muita gente fez o oposto, né? Tornou as suas prestações menores, os aluguéis foram renegociados. Eu acho que é uma medida que acaba sendo injusta, né, Lia? Exatamente. Eu concordo com você e não sou só eu, não. O IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, também concorda, né? E o IDEC ainda faz uma observação dizendo que, no fundo, essa economia que vai ser feita para os cofres públicos, ela vai ser irrisória. Mas na vida dessa pessoa que vai perder esse benefício, ela vai ter um impacto gigante. E daí eu venho para aquela primeira pergunta que eu fiz. O que é ser um idoso? Né? Há muitas vezes o corpo pode ainda estar saudável, a cabeça pode estar boa, como a gente fala, mas a sociedade discrimina essas pessoas, né? E isso a gente tem que ter em mente. Então, quando a gente fala também de outras culturas, a gente tem que lembrar que em muitas culturas onde não tem essa separação do idoso, além de serem países mais justos, você não tem essa discriminação com o idoso. O Brasil, ele não tem nenhum apreço pela sabedoria, né? Pela experiência. A gente cultua a juventude, a gente cultua o que é novo, o pensamento arrojado, o que é diferente, o que está antenado, o que veio para mudar tudo, mas a gente não valoriza essa sabedoria de quem viveu muita coisa, de quem tem história para contar, essa sabedoria ancestral que é tão celebrada em muitas culturas. A gente não tem isso, e por isso talvez seja tão importante a gente proteger um pouco os nossos idosos, para que eles não sejam desrespeitados, aí afastados do convívio social, porque quem não se locomove, quem não pode se locomover de graça, quem não vai ter dinheiro para se locomover, acaba se afastando do convívio social, quando a gente puder, né, ter acaba se afastando de possíveis trabalhos que pagam pouco, porque vai ter que gastar com o transporte, então isso também vai ter um custo, ou seja, a gente acaba isolando os nossos velhos, né, e tirando deles a possibilidade de seguirem inseridos na sociedade. Aí você fala assim, mas quem tem 60 anos não é velho? Claro. Talvez Lia, não seja para nós aqui, né? Para o Sidney que está aí inteirão. Claro. Quantos anos você tem, Sidney? Tô com 62. Tá vendo? E o meu principal colaborador aqui está com 23 anos, está aqui ao meu lado, eu colaboro com ele, ele colabora comigo, e essa interação é fantástica. Uma das pessoas mais elegantes que eu conheci na vida, não sei se você teve o prazer de conhecê-lo, o Jader de Oliveira, trabalhou na BBC há muito tempo. O Jader foi muito importante, inclusive, para o rádio brasileiro, fazendo essa aproximação com rádios internacionais, ele já é falecido. O Jader me ensinou numa frase fantástica, dizendo que a melhor redação, Lia, é que combina o ímpeto e a alegria da juventude com cabelos brancos. Então, é uma alegria a redação da CNN, por exemplo, ter essa combinação de cabelos brancos com a juventude. Quando puder ter mais também, mais jovens e mais gente com cabelos brancos, essa simbiose é a luz, sabe, Lia? É a luz, não é só um lado, não. Não, exatamente. A gente poder abrir esse espaço, mas que na nossa sociedade ele não é aberto. A gente tem que ter essa consciência que o Brasil, ele exclui os idosos, né? Ele exclui, ele não tem essa valorização da sabedoria. A gente tende a essa cultura que cultua a jovialidade, tanto na aparência, né? Que pode parecer que não tem nada a ver, mas quando a gente fica cultuando que as mulheres têm que ser jovens, que elas fazem botox, que elas pintam o cabelo, que elas... tanto na aparência, a gente vai contaminando toda a nossa cultura para que desvalorize o que traz sabedoria, o que traz conhecimento, o que traz experiência. Dúvida, né? Então, eu acho que essa medida do corte do passe livre, ela vem num momento muito ruim, como eu já falei, a gente falou aqui, né, da pandemia, aí junto com o aumento de salário do prefeito em 46%, também um timing péssimo, e aí... enraizando uma cultura que talvez exclua mais ainda as pessoas que já estão excluídas, né, na nossa sociedade. É verdade. Excelente observação. Lia, muito obrigado. Feliz Natal nessa véspera, na verdade, né? E amanhã eu devo dizer Feliz Natal novamente, porque é o dia, na verdade. Então, tudo de bom para você e até lá. Até amanhã. Até amanhã.